Tá, joia. Pessoal, boa noite. Meu nome é Maristela. Vou ser a professora de redação de vocês durante esse ano. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, é a primeira vez que eu dou aula de redação, então, assim, eu vou gaguejar, eu vou tremer, eu vou me perder um pouquinho, mas eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga fazer isso junto, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, se tiver tudo certo, vocês me avisem. Deu certo de compartilhar, gente? Certinho. Então tá. Bom, nossa aula de redação vai ser dividida, tá joia? Vão ser 2 frentes de redação. Eu vou dar a parte de estrutura, como é que vocês vão escrever a redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou dar a parte das competências, vou dar um pouquinho de gramática também, tá? E a Jaqueline, que vai ser a professora que vai dar aula para vocês amanhã, ela vai dar a parte de repertório. Então, ela vai dar a parte que vocês vão usar para escrever redação, as citações, os autores, e ela vai passar o tema da redação para vocês, tá? Então, eu vou dar a parte de estrutura e ela vai dar a parte do repertório, de tudo certinho, certo? Dessa forma que a gente dividiu as aulas, e é muito importante que vocês prestem muita atenção nessa parte de redação. A redação ela é uma das matérias mais fáceis de vocês alcançarem os 1000 pontos. Ela corresponde a uma grande parte da nota do Enem de vocês. Então, é muito importante que vocês façam as redações, que vocês prestem bastante atenção nessas aulas. São só 40 minutos, eu sei, última aula na segunda-feira, é cansativo, mas é muito importante que vocês mantenham esse ritmo, certo? A gente tinha pensado, é lógico que vocês fazem parte disso, vocês são o que faz isso acontecer, então tudo isso é feito com o consentimento de vocês e com a opinião de vocês. A gente tinha pensado em fazer um plantão de dúvidas. Vocês vão enviar as redações para a gente por e-mail, certo? Então, vocês enviam no e-mail que eu vou colocar aqui no final dos slides. Vocês vão enviar essas redações, elas vão ser corrigidas pela gente, por outros corretores também, porque eu e a Jaque não conseguimos corrigir todas as redações. São 100 alunos que estão matriculados, então são 50 redações para cada uma de nós corrigir, então acho que vai ficar um pouquinho difícil para a gente corrigir todas essas redações. Então a gente chamou outros corretores para ajudar a gente. E a gente tinha pensado em fazer um plantão de dúvidas nos fins de semana, ou então em algum horário que os corretores tivessem disponibilidade, para corrigir essa redação junto com vocês. Então a gente entraria numa reunião e a gente corrigiria essa redação juntos. Eu acho que é muito importante vocês fazerem parte desse plantão, porque fica muito mais interativo e fica muito mais fácil para vocês verem aonde que vocês estão errando com mais frequência. Né? Então, a gente ia corrigir essa redação, a gente ia fazer essas correções juntos, e vocês não teriam só as correções das competências como a gente faz no e-mail, né? Que a gente envia o retorno para vocês. Certo? Como eu tinha dito para vocês, é a área mais fácil de... Nossa, mas nem dor de cabeça? Vocês A dor de cabeça foi a dor de cabeça. que isso aconteça. Tá joia? Bom, a gente vai passar... Arthur! Um pouquinho para vocês. Alguém desliga o microfone, por favor, que eu não estou conseguindo ouvir a Maristela. Eu acho que é o João que está com o microfone ligado, não é? Acho que sim. Aí, deu certo. Deu certo. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é feito um texto dissertativo argumentativo. Tá joia? É um texto dissertativo argumentativo, que é o tema proposto pelo Enem, ele se baseia numa defesa de um ponto de vista. Não adianta só vocês mostrarem a realidade nesse texto. Vocês têm que mostrar a realidade, mostrar um ponto de vista, seja ele positivo, seja ele negativo, sobre aquele tema. Por exemplo, desmatamento na Amazônia. Vocês têm que mostrar um posicionamento sobre essa realidade, certo? Se vocês são a favor, se vocês são contra, o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês sobre isso, certo? Vocês apresentam a realidade, mostram um ponto de vista, defendem esse ponto de vista de vocês e convencem o leitor. Convencer o leitor baseado em fatos, dados e argumentos, certo? Sempre baseado nesses pontos que são muito importantes para vocês conseguirem embasar o texto de vocês. Fazerem um embasamento claro, um embasamento teórico, não deixar o texto de vocês vago, deixar o texto de vocês bem claro, certo?
vocês precisam sair muito desse senso comum, que vocês precisam argumentar com muita autoria. Eu sempre falo que, assim, vocês não podem usar o pronome eu. No texto dissertativo argumentativo não é bom vocês usarem, mas o texto de vocês precisa ter a cara de vocês. Precisa ter, lógico, citação, repertório, todo o conhecimento que vocês vão adquirindo em todas as áreas. Vocês podem usar até matemática, teoremas, diagramas, qualquer coisa que vocês tenham conhecimento para poder embasar o texto de vocês. Vocês têm repertório, todo mundo sabe alguma coisa de algum tema. Vocês sabem, por exemplo, se eu falo de saúde, se eu falo de educação, se eu falo de algum tipo de nicho, vocês já sabem alguma coisa sobre isso. Então, utilizem tudo que está ao alcance de vocês. Música, filme, série, documentário, coisas que às vezes vocês pensam, nossa, isso nunca vai poder ser usado numa redação. Às vezes é isso que salva vocês em alguns pontos. Às vezes é isso que traz para vocês uma segurança, uma certeza, porque vocês sabem falar daquilo. Usem citações, usem temas, usem repertórios que vocês conhecem, que vocês têm clareza, que vocês sabem como falar, do que falar, entendeu? Porque, assim, fica muito mais fácil para vocês tratarem de uma coisa que vocês conhecem, que não é uma coisa tão distante de vocês. Por exemplo, se eu cito algum filósofo, algum sociólogo, que eu não sei muito aprofundado sobre ele, que eu não estudei muito aprofundado sobre ele, então, às vezes, eu não tenho todo esse embasamento, eu não tenho toda essa certeza, toda essa garantia daquilo que eu estou falando. Então, sempre procurem utilizar alguma coisa que seja de vocês, uma coisa mais autoral, uma coisa mais criativa. Isso traz para o texto de vocês um diferencial, uma coisa que foge muito do senso comum, foge muito daquilo que todo mundo coloca, de uma citação que todo mundo coloca, certo? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que a área, o nicho, ele é macro. Se eu falo de saúde, eu estou falando de uma coisa muito extensa, eu estou falando de uma coisa muito expansiva, certo? Mas o recorte, ele é muito específico. O recorte do tema da redação do Enem de vocês vai ser muito específico, vai ser muito detalhado. Eu estou falando, por exemplo, da violência dentro das escolas no interior brasileiro. Eu não estou falando só da violência no interior de uma escola, eu não estou falando só do interior brasileiro, eu estou falando de um nicho muito específico, de uma coisa que é muito clara. Então, utilizem sempre disso. Utilizem sempre de todas as palavras que tem dentro do tema de vocês. Aproveitem todas as palavras do tema de vocês. Que isso vai fazer com que vocês acertem. Acertem no tema e não fujam desse tema. Fugir do tema é uma coisa que, assim, acontece muito. Muita gente faz. Às vezes até sem perceber, sem notar, mas utilizem sempre todas as palavras. Olhem e pensem em tudo que está ali. Violência, dentro das escolas, no interior do Brasil. Vocês têm um recorte específico. Vocês sabem do que vocês vão falar. É só disso. Não fujam disso, não falem além disso, não falem abaixo disso. É só isso que vocês têm que escrever. Isso traz para vocês mais segurança e mais certeza daquilo que vai ser escrito, certo? Outra coisa também, que é muito questionada, que muita gente fala, é sobre os textos motivadores. O texto motivador, ele é importante? Muito. Ele é aquilo que dá o seu norte, certo? Quando você está lendo ali o teu texto motivador, você tem muita ideia, você tem muita coisa para você escrever, você traz muita coisa com você, certo? Você está lendo lá seu texto motivador, tem dados, tem IBGE, às vezes tem a citação de alguém, às vezes tem uma charge. Aproveitem desse texto. Usem esse texto bem a fundo, certo? Entrem dentro desse texto. Levem isso como um ponto de partida. Vocês podem usar o texto motivador como, por exemplo, uma citação. Você pode usar um dado do IBGE que está dentro do teu texto motivador na tua redação? Pode. Não é muito bom. Não é muito vantajoso para vocês isso. Porque, pensa comigo, é muito fácil vocês usarem uma coisa que já está lá. Já está dada para vocês, já está pronta. Eu só estou usando uma coisa que eu já tenho. Eu já tenho aquele dado do IBGE. Eu já tenho aquela citação. Eu já tenho aquela charge. É muito fácil para mim usar aquilo. Agora, se eu for utilizar uma coisa minha, da minha autoria, do meu conhecimento, do meu repertório, vocês entendem que tem muito mais credibilidade? Que tem muito mais valor? Que o corretor, ele olha e ele pensa, nossa, aquele aluno, ele sabe o que ele está falando. Ele não tirou a ideia do texto motivador dele. Ele não tirou a ideia de uma coisa que já está dada para ele. Ele tirou
a ideia dele mesmo, do conhecimento dele, do estudo dele. Então, isso tem muito mais valor, isso tem muito mais força para vocês, certo? Outra coisa também que eu queria falar que eu não coloquei aqui no slide é questão de perguntas e títulos dentro de uma redação. Você vai fazer uma pergunta? Você pode fazer pergunta dentro da redação do Enem? Pode. É interessante fazer essa pergunta? Nem sempre. Quando você faz uma pergunta, a redação de vocês, ela tem que ser muito bem explicada, certo? Então, tudo que você coloca, cada frase que você coloca dentro da redação, você tem que explicar. Você tem que explicar ponto por ponto, certo? Isso tudo a gente vai destrinchar mais para frente. A gente vai ter uma aula específica de introdução, 2 aulas específicas de desenvolvimento, uma aula para cada competência. Então, assim, isso tudo vai ser bem destrinchado. Aqui eu estou fazendo só uma abertura para vocês entenderem mais ou menos como que vocês vão fazer para escrever sua redação essa semana. Mas, se você faz uma pergunta dentro do texto, essa pergunta ela tem que ser respondida. Nunca pode ser feita uma pergunta retórica. Por mais que seja óbvia a resposta que vai ser dada ali, por mais que seja a pergunta mais fácil do mundo, mais fácil de vocês responderem, mais fácil de ser respondida pelo próprio corretor, o corretor ele já sabe a resposta, mas vocês precisam responder isso e responder isso muito claro. Vocês não podem deixar uma vírgula sobrando dessa pergunta. Então, é mais fácil vocês não fazerem a pergunta do que fazerem e arriscarem que essa pergunta não seja respondida completamente. Porque, às vezes, a gente arrisca muito no texto. Eu mesma arriscava horrores no meu texto, na minha redação. E eu fazia pergunta, eu colocava título, eu colocava muita coisa, e às vezes eu perdia muito ponto por conta disso. Porque eu fazia coisas além daquilo que eu estava conseguindo responder. Eu fazia pergunta que eu não ia conseguir responder da maneira clara. Eu colocava citação de autor que eu não conhecia. Eu colocava, por exemplo, um dado do IBGE que eu não tinha certeza, que eu não sabia se aquilo de fato estava ali. Então, assim, é bacana vocês fazerem uma coisa que seja, sei lá, avançado, então, uma pergunta, alguma coisa desse tipo. Pode ser, mas tenho certeza daquilo que vocês estão fazendo. Tenho certeza de que vocês vão conseguir responder aquela pergunta. Tenho certeza de que vocês vão conseguir fazer isso, certo? O título. O título do Enem, ele é contado como linha escrita. Então, você escreveu o título, é contado como linha escrita. O que vocês preferem? Vocês preferem perder uma linha na redação de vocês escrevendo um título que às vezes não é tão chamativo? Ou escrever uma linha com clareza? Escrever uma linha que vocês têm certeza daquilo que vocês estão escrevendo. Então, às vezes, é bom... O título não é obrigatório na redação. Então, vamos focar naquilo que é de fato obrigatório, né? O título, ele pode ser interessante, ele pode ser bom, pode ser um título muito chamativo, mas pode ser que seu corretor, ele não ache isso. Vocês têm que prestar muita atenção e principalmente nesse ponto de generalização, de falar que, por exemplo, toda a sociedade, isso sempre acontece, ou então isso nunca acontece, ou então todo mundo pensa dessa forma. Usar pontos muito generalizantes dentro da redação pode ser perigoso, porque a gente está escrevendo uma redação que a gente não sabe quem está lendo. Pode ser uma pessoa que pensa exatamente como você, uma pessoa que também acha que toda a sociedade passa por isso, uma pessoa que também acha que todo mundo entende a sociedade dessa forma, mas pode ser uma pessoa que acha totalmente o contrário, uma pessoa que é do outro extremo daquilo que você pensa. Então, é claro que você tem que ter um ponto de vista. Você tem que ter um ponto de vista, seja ele positivo ou negativo, sobre o tema proposto. Mas optem sempre por ter um ponto de vista menos radical, um ponto de vista que não seja tão extremo. Porque pode ser que a pessoa que esteja lendo o seu texto não concorde nem um pouco com você. Não acho que seja aquilo, e às vezes, é claro, a redação de vocês ela não pode ser corrigida de maneira tendenciosa. O corretor ele não pode colocar ali o que ele pensa, o que ele acha, qual que é a opinião dele. Mas isso pode pesar no final da nota de vocês. Então... Maristela, Oi. você consegue dar um exemplo pra gente? Um exemplo rápido, assim? No sentido da generalização? Isso, no sentido da generalização. Certo. Vamos pôr aqui, ó. Por exemplo, todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo
elas sofrem com problemas, por exemplo, de assalto ou então algum problema de violência urbana. Vamos colocar isso. A sociedade da cidade de São Paulo, a gente está falando de um assunto de cidade, ou então violência urbana, alguma coisa nesse sentido, e a gente fala na redação que todo mundo que vive na cidade de São Paulo sofre com a violência urbana. Pode ser que alguém dentro da cidade de São Paulo more lá há 15 anos e nunca tenha sido assaltado. Nunca tenha sofrido, nunca tenha visto alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, assim, às vezes, pode ser, a grande maioria das pessoas na cidade de São Paulo sofre com a violência urbana. Mas nem todas. Então, aí, nesse ponto, vocês têm que tomar cuidado. Ou então, a sociedade inteira pensa, ou então, a sociedade como um todo sofre com a fome, ou então sofre com, no caso, como a gente está numa pandemia, sofre com os efeitos da pandemia. Pode ser que a sociedade como um todo não esteja sofrendo. Tem um ou outro que está muito bem. Então, é nesses pontos que vocês têm que tomar cuidado. Nesse ponto de todo mundo, ou então, nunca isso aconteceu, ou então, nunca isso foi passado para a gente. Ficou claro, Pedro? Você acha que está meio confuso ainda? Ficou claro, sim. Me ajudou bastante. Obrigado. Maristela, Oi, pode falar. mas Gente, aí pode no participar o caso, tempo todo, tá? Pelo amor de Deus. não pode generalizar, mas e se no caso eu colocasse, por exemplo, a grande maioria, Perfeito, pode? perfeito. A grande maioria, uma grande porcentagem da sociedade, uma grande parcela da sociedade. Isso não traz esse ar radical para o texto de vocês, como se vocês tivessem um posicionamento muito, vamos pôr, muito para um lado e muito para o outro. Entende? Por exemplo, vamos pôr que eu escrevo um texto em que meu posicionamento ele é muito liberal. Vamos colocar aqui, não sei, por exemplo, ensino religioso nas escolas. Vamos colocar que eu acho que tem que ensinar sobre todas as religiões, ou então que eu acho que não tem que ensinar sobre religião nenhuma. São posicionamentos interessantes, são posicionamentos que a gente tem que ter, mas nunca puxem muito para um lado. Nunca sejam muito extremistas, nunca sejam muito radicais, não achem que... Porque, assim, muita gente acha que, vou escrever a redação do Enem, vou colocar lá, na proposta de intervenção, uma proposta de intervenção que vai solucionar os problemas da sociedade. Nem sempre, né? Então, assim, coloquem coisas que sejam mais amenas para você ler. Que se uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu, ou então uma pessoa que tem um histórico diferente do seu, consiga entender e não acha que aquilo está pesando. Entendem essa parte? De não deixar que o texto de vocês fique carregado, certo? Sempre fique em equilíbrio, né? Isso, sempre um equilíbrio, sempre um meio termo entre o teu ponto de vista, a realidade e o ponto de vista totalmente oposto. É claro, você está fazendo a redação. A gente vai passar por isso, né? A fase do desenvolvimento. Você pode colocar 2 pontos de vista. Por exemplo, um ponto de vista que seja sim a favor do seu tema e um ponto de vista que seja não. Você pode fazer isso. Você pode, contanto que você tenha clareza e que você não deixe que o seu texto se contradiga, certo? Você pode ter 2 posicionamentos dentro do texto, mas nunca se contradiga. Nunca ache nunca deixe transparecer que você está se contradizendo dentro da redação. Porque isso também acarreta uma perda de ponto, você pode perder muito ponto com isso pode ficar bem perigoso. A correção do Enem, a gente vai fazer mais ou menos isso, tá? Nas correções das redações de vocês. Vocês vão mandar a redação de vocês por e-mail, que eu vou passar, depois eu vou colocar lá no grupo da redação. Eu não sei se todo mundo está no grupo da redação ou no grupo dos avisos do cursinho, mas quem não tiver, depois eu mando o link para vocês entrarem nesses grupos. A gente sempre vai mandar recado, alguma coisa assim. E eu vou mandar lá no grupo da redação também o e-mail para vocês enviarem a partir de amanhã, tá? A gente já vai começar a corrigir essa redação de vocês. Então, a gente vai tentar fazer a correção mais ou menos parecida com o Enem. A correção do Enem ela é feita por 2 corretores, tá? Sua redação é corrigida por 2 corretores, para que não haja uma discrepância muito grande de nota. Ou seja, para que a nota de vocês, a diferença de nota entre um corretor e outro não passe de 200 pontos, certo? Se passa de 200 pontos, por exemplo, um corretor corrigiu sua redação deu
800. O outro corretor corrigiu, deu 1.000. Tem muita diferença de nota. 800 e 1.000 pode ser aquilo que faz você entrar ou sair de uma universidade. Pode ser que faz com que você conquiste ou não aquilo que você queria. Então, tem muita diferença aí. Essa redação vai ser corrigida por um terceiro corretor. Esse terceiro corretor, ele pode ser que coloque um equilíbrio aí, ou não. Se esse terceiro corretor não conseguir colocar pelo menos um equilíbrio entre essas duas notas, a redação de vocês é corrigida por uma banca, com vários corretores, que vão definir qual que é o intermédio entre esses 800 e esses 1.000 pontos. E aí que entra as notas quebradas, igual 920, que foi a nota que eu tirei no Enem, que um corretor tinha me dado 900 e o outro 980. A nota ficou quebrada. Então, dois corretores se contradizeram ali na correção da minha redação. Então, é assim que a gente vai fazer a correção de vocês, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a partir da semana que vem, tá? Na correção dessas redações, assim, eu não sei se até a segunda-feira da semana que vem a gente consegue corrigir todas as redações que vocês mandarem, tá? Eu peço que pelo menos uma vez por semana vocês escrevam redação. Por favor. É muito importante. Aí, Maristela, mas aí o tema, a gente escolhe? O tema a gente passa um tema para vocês, tá? A gente escolheu um tema por semana. Nas 2 primeiras semanas, a gente não montou, porque foi muito assim, a gente foi pego muito surpresa com a data do início do cursinho. Então, a gente não montou uma folha bonitinha, com texto motivador, tudo bonitinho. A partir da 3ª semana, a gente conseguiu montar, tá? Então, amanhã, a Jaqueline vai dar a aula de repertório para vocês. Essa aula de repertório vai ser citação, a interpretação do tema da redação. Então, ela vai interpretar o tema da redação com vocês. Ela vai passar um repertório com vocês. Então, por exemplo, se a gente está falando de um tema que entra no nicho de saúde, ela vai passar por citação, por dados, por fontes que vocês podem utilizar para usar no repertório quando se trata do nicho de saúde, nicho de educação, tecnologia, ciência, essas coisas. A gente vai passar tudo isso para vocês. E aí, amanhã é passado o tema da redação para vocês e vocês já começam a escrever. A partir de amanhã, a gente está recebendo no e-mail a redação de vocês, certo? Então, vocês podem mandar redação durante a semana. Maristela, quero escrever 5 redações na semana. Posso? Pode. A gente vai corrigir todas. Todas as redações. É claro que, às vezes, a gente não consegue corrigir todas as redações em uma semana, certinho. Às vezes, acontece de atrasar uma ou outra, porque, assim, né, eu não sei se eu falei, né? Acho que não, nem me apresentei direito, né? Eu estou fazendo direito, estou no 3º período, então, assim, somos universitários também, então, assim, temos muita coisa para fazer, então a gente vai tentar corrigir todas as redações em uma semana. Caso aconteça de atrasar, a gente explica, conversa com vocês, mas a gente vai corrigindo e vai enviando de volta para vocês. Dúvida, questionamento, mas eu não concordei com essa nota, não concordei com isso que você colocou aqui, não acho que essa competência aqui esteja certa. A gente vai tratar todas as competências, tá? Todas as competências vão ser explicadas, tem uma aula certinho para cada uma delas. Vou passar tudo isso para vocês, vocês não vão sair daqui sem ter uma redação, pelo menos com 900, vocês podem ficar despreocupados. Mas não concordei com o que você colocou aqui. Pode me chamar, pode me questionar, vou estar no plantão de dúvida também, corrigindo redação com vocês. Não entendi nada do que você colocou aqui na minha redação. Quero agendar um horário no plantão de dúvida com você. Pode agendar que a gente vai corrigir essa redação junto de novo e vai ver o que está errado, o que está certo ali dentro. E aí eu vou passar específico e individual para cada um de vocês, certo? E é por isso que eu reforço que é muito importante vocês fazerem esses plantões. Ainda não tem uma data definida para eles, tá? A gente estava vendo, depois eu queria até perguntar para vocês se vocês têm preferência de se algum dia a gente tinha pensado em final de semana, que é mais tranquilo para todo mundo. Mas se vocês tiverem, eu quero tipo, uma terça-feira à tarde, se algum corretor conseguir encaixar, a gente vai colocando, tá? Para conseguir sanar a dúvida de vocês e para vocês conseguirem escrever o melhor possível e o mais rápido possível, certo? Então, para que vocês consigam fazer essa redação e perceber a melhora de vocês nitidamente, né? Então, é por isso que a gente tinha pensado em não colocar um tema de redação essa semana. Porque a primeira semana de aula de vocês, muita gente aqui
Nunca pegou uma redação para escrever na vida? Outros já escrevem redação maravilhosa. Mas assim, a gente quer que vocês olhem a redação de vocês de hoje, dessa semana, e que vocês olhem a redação de vocês de novembro, para vocês sentirem essa diferença, para vocês notarem quanto vocês evoluíram de degrau em degrau, escrevendo e tornando tudo isso um hábito para vocês, porque isso tem que começar a ser um hábito. Escrever para vocês tem que começar a ser um hábito, toda semana. A primeira semana, vocês vão escrever uma redação em 3 horas. Vai ser um saco, eu não sei nada, eu não sei repertório, eu não sei nem do que ela tá falando aqui nessa redação, esse texto motivador não tá me ajudando em nada. Primeira semana vai ser difícil. Mas a partir do momento que vocês tornam isso um hábito, que vocês começam a escrever toda semana, esse tempo vai diminuir. E esse tempo vai se tornar adequado ao Enem. Adequado àquilo que está proposto dentro do Enem. Né? Que igual aqui, ó. Que a redação de vocês, ela tem que ter de 7 a 30 linhas. Redação com menos de 7 linhas não é corrigida. Não é nem corrigida. Pensa comigo, como é que você vai argumentar com alguma coisa em 7 linhas? Sendo que o texto do Enem ele ainda é bem engessadinho. Introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, é o clássico. O texto do Enem ele não desengessa, né? Ele não sai daquilo que são as outras provas de vestibular, que deixam você um pouco mais livre para escrever. Então, o texto do Enem ele já é bem engessadinho. Como é que você me escreve 4 parágrafos em 7 linhas? Fica muito difícil. Então, usem das 30 linhas. Tenham a divisão de tempo de vocês. Pegou o texto da redação? Primeira semana, vocês já comecem com um contador de horas. Deixa um cronômetro, marca a hora no relógio, faz alguma coisa. Vocês precisam diminuir o tempo de escrever redação. Isso é lógico, na primeira semana vocês não vão conseguir. Mas, primeira semana, consegui fazer minha redação em 3 horas? Ótimo. Semana que vem, pelo menos, 2 horas e 50. Tá? Vocês precisam moldar o esqueleto de vocês. O que é esse esqueleto de texto? Eu tenho um texto que ele é introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Eu tenho que ter, antes de escrever meu texto, exatamente o argumento, a citação, ou então o referencial que eu quero colocar na minha introdução, o ponto que eu quero abordar no meu desenvolvimento, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o ponto, meu argumento no segundo parágrafo, e o que eu vou falar na minha conclusão. Eu tenho que ter exatamente isso dentro do meu texto. Eu tenho que ter esse esqueleto já na minha cabeça, antes de começar a escrever. Vocês vão ter, não sei se eu tô certa, gente, acho que é 5 horas e meia que vocês têm no primeiro dia, né? Para fazer as 90 questões e a redação. Vocês têm essas 5 horas e meia para fazer tudo isso. Consigo fazer meu esqueleto muito bem feito? Como a gente vai trabalhar esse esqueleto durante o ano inteiro, então vocês podem ficar despreocupados que com relação a isso, vocês vão conseguir fazer isso dentro do tempo. Consigo fazer meu esqueleto? Não vai dar tempo de eu fazer meu rascunho. Não vai dar tempo de eu escrever exatamente, palavra por palavra, do que eu quero escrever na minha redação. Vai direto para a folha da redação. Não tenham medo. Escrevam direto na folha da redação. Entregar a folha da redação em branco é 0. Eles não vão corrigir o teu rascunho, por mais linda que esteja a tua redação, por mais perfeita que esteja a tua redação, por mais incrível que vocês tenham escrito aquilo, eles não vão corrigir rascunho. Então, não vai dar tempo. Não dá tempo de eu terminar, não dá tempo de eu continuar, eu vou direto para a redação. Vou escrever direto. Não importa, foquem principalmente na folha da redação de vocês, que vocês vão entregar para o fiscal. Não se preocupem com rascunho. Errei palavra, a gente vai ensinar vocês como conserta, como corrige a palavra. A gente vai ensinar tudo isso para vocês, então prestem atenção nesse tempo, tá? Viu que tá correndo contra o tempo? Vai direto para a folha da redação, certo? Aqui o último ponto que eu queria falar com vocês hoje é sobre a importância de agora vocês se manterem atualizados. Se mantenham atualizados e escrevam muito. Atualizado do quê, Maristela? De tudo. De tudo. De jornal, de notícia. Detesta esse jornal. Pega alguma coisa que você gosta. Se mantenha atualizado daquilo que está acontecendo. Isso vai ser muito importante, muito útil para vocês dentro do Enem. Vocês vão usar isso muito.
vai ser muito fácil para vocês usar uma coisa que está acontecendo agora e uma coisa que vocês sabem, certo? Então, se mantenham, principalmente, pensa que é só esse ano. Pensa que é só esse ano que vocês vão ter que passar por isso. Pensa que é só esse ano que vocês vão ter que sofrer com isso. Que vocês vão ter que se preocupar com redação de Enem, que vocês vão ter que se preocupar com essa prova. Pensa muito, foca muito nisso. E levem isso. É só esse ano. É só esse ano que eu tenho que me manter atualizada. É só esse ano que eu tenho que me dedicar muito a isso. Porque é o sonho de vocês que está em jogo. Então, façam muita redação. Escrevam muito. Maristela, estou com uma dúvida 3 horas da manhã. Posso te mandar mensagem no WhatsApp? Pode. Maristela, não entendi o tema. Você pode me ajudar? Posso. Eu estou aqui para isso, tá? É lógico que assim, a gente vai fazendo as coisas no nosso tempo, mas eu estou aqui para isso, para ajudar vocês e para fazer com que no final desse ano, começo do ano que vem, vocês estejam todos aprovados na universidade que vocês querem e realizando o sonho que vocês querem, tá bom? Então, vocês podem contar comigo nessa caminhada. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser cansativo, eu sei que vai ser chato em determinados momentos. Não aguento mais escrever redação, já sei tudo que eu tinha que saber, mas vai que vai dar certo e no final vale a pena. Falo por experiência própria, meu ano de vestibulanda foi horrível, foi puxado, foi triste, mas deu certo. A gente realizou um sonho. Então, eu tô aqui para ajudar vocês a realizar o sonho de vocês. Então, vocês podem contar comigo não só para redação, mas para o que vocês acharem que precisam, ou então para algum curso mestral, não sei o que eu faço na minha vida, pode me chamar, que eu tô à disposição de vocês, tá joia? Gente, por hoje é mais ou menos isso, tá? Eu vou olhar aqui no chat, que eu sei que tem muita pergunta, mas eu não estava olhando. E aqui tá o e-mail, tá? Para vocês mandarem a redação a partir de amanhã. A gente vai estar corrigindo ela a partir de amanhã, tá? E vocês podem ficar à vontade para mandar pergunta. Eu tenho certeza que a Jaque também tá à disposição para responder as perguntas de vocês. Se alguém não tiver no grupo de dúvida da redação, vocês me avisem, que a gente vai estar colocando vocês, tá joia? Vou interromper agora aqui o compartilhamento. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem falar... Maristela, eu queria te perguntar Pode falar. se você conseguiu de primeira a nota boa no Enem. Igual você estava falando aí, eu fiquei curiosa. Eu fiz o Enem no primeiro, segundo e terceiro ano. Só que eu fui aluna de escola pública nos 3 anos e no último ano eu trabalhei, fiz o terceiro, trabalhei e fiz cursinho. Então, eu consegui pagar o cursinho e consegui tirar uma nota boa de primeira. Então, assim, eu consegui passar de primeira. Mas é puxado. A gente, assim, sofre muito. É muita coisa que vocês vão estudar. É muita matéria que vocês vão ver. É muita matéria que não dá nem tempo da gente aprender, porque a gente nem aprendeu. Igual, eu sou terrível com física e com química. Nunca aprendi. Nunca consegui absorver. Tive que passar raspando em física e química e estudar o máximo que eu conseguia, porque é muito difícil. Muito difícil. Eu vi aqui que vocês estavam falando da data do Enem. Parece que, de fato, vai ser nos dias 21 e 28 de novembro. Eu tinha visto isso antes da aula. Achei um pouco corrido para fazer a inscrição. Geralmente a inscrição ela é feita em março, abril, né? Mas, já que eles já colocaram isso agora, tomara que dê certo, né? Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem se apresentar? O que vocês... Posso encerrar a gravação? O que vocês acham? Vocês podem falar. Peraí, Carmen. Jesus. Para quem fez 540 como treineira, é bom. Fiz pela primeira vez. Como treineiro, qualquer nota é boa. Tá? Assim, é muito difícil. Eu, na minha primeira nota também, foi 520 como treineira. Assim, a gente tem que evoluir. A gente tem que... É lógico, aqui a gente está dando todos os artefatos que vocês vão precisar para tirar mais de 900 na redação. Então, assim, é uma nota boa? Sim. Mas qual faculdade que você quer? Qual que é o seu sonho? O que você almeja? Se você almeja uma faculdade pública, vamos pôr aí para um curso que a nota de corte é muito alta, porque eu acho as notas de corte, de fato, muito altas. Né? Sofri para entrar na UENG, mas
eu conheci muitas amigas minhas que tinham notas tão boas quanto as minhas e não conseguiram passar na faculdade que queriam. Então, assim, a nota de corte que você quer, você precisa se empenhar. Então, assim, a gente tá aqui para isso, para aumentar essa tua nota. Então, assim, como treineiro, é bom sim, mas a gente vai fazer de tudo para que essa sua nota bata os 900, bata os 1.000. Vocês têm que pensar que a nota de vocês ela tem que chegar em 1.000. O foco de vocês é no 1.000. Beirou 920, tá ótimo. Deslizei ali, fui no 880, perfeito. Mas vocês têm que focar que a nota de vocês tem que ser 1.000. Foca nisso e escreve como se vocês tivessem que tirar 1.000 de fato, certo? No caso das redações do Enem, se o estudante não coloca uma proposta de solução do problema, perde muito ponto. Proposta de intervenção. Eu não lembro agora de cabeça qual que é a competência, mas é 200 pontos. A gente vai fazer uma conclusão aqui, eu vou passar para vocês, mas vocês têm que fazer uma conclusão. E a conclusão de vocês, ela vai ser muito engessadinha. São 5 elementos que você tem que colocar na conclusão de vocês. Eu vou passar isso para vocês, calma, mas são 5 elementos que você tem que colocar. Colocou 5 elementos, já tirou 200. Então, vocês vão ver, à medida que o curso for passando, que é muito mais fácil do que vocês pensam tirar 1.000 na redação. É muito mais fácil, vocês só precisam de um embasamento. Por exemplo, acertei os 5 elementos da conclusão, eu não lembro qual competência que é a proposta de intervenção, esqueci. Conseguiu 5 elementos, é 200 pontos. Vocês vão ver que vocês podem ter desvio gramatical na redação e mesmo assim tirar 200 pontos na competência 1. Vocês vão ver que vocês podem ter desvio de semântica, de sintaxe e ainda tirar 200 na competência 3. Vocês vão ver que vocês podem errar e ainda tirar 200. Então, assim, pensa que vai ser muito mais fácil do que parece. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito mais simples e é muito mais tranquilo. E a gente vai estar aqui para destrinchar esse medo que muita gente tem da redação, e de fazer redação, e de escrever redação, alguma coisa assim. Tenho dificuldade em expor meu posicionamento sem usar o eu. É difícil. É difícil expor um posicionamento, falar alguma coisa sem usar o eu, sem falar eu estou falando, eu que estou falando, gente, eu que estou escrevendo, por que eu não posso usar o eu? Mas pensa que você não está falando nada, você não está escrevendo nada, você está escrevendo alguma coisa baseada em o que outra pessoa escreveu, certo? Então, o meu argumento, ele tem uma base, ele é meu argumento, mas a base está em outra pessoa, a base está num dado, a base está numa citação de um autor. Então, a base não está em você, pensa nisso, se distancia do texto. O texto está sendo escrito com base em quem? Vamos pôr aí uma citação... dura que no meio da aula foge tudo do autor. Uma citação aí de algum filósofo, algum sociólogo. Meu argumento é baseado nele. Meu argumento é baseado, por exemplo, Paulo Freire. Meu argumento é baseado em uma obra, é um livro. Meu argumento é baseado num filme. Então, quem está falando não sou eu, é meu argumento. Então, distancia do texto, que aí você vai conseguir se tirar um pouco desse eu, que sou eu, ou então meu, é nosso problema, é nossa solução, alguma coisa nesse sentido, certo? Vamos lá. Preciso me atualizar nas mudanças nas regras, porque me formei há 19 anos e fui fazer o Enem sem estudar nada, tirei uma nota até boa para quem está sem estudar há 19 anos. Sim, a gente precisa se atualizar nas mudanças, né? Até eu, que fiz o Enem há pouco tempo, preciso me atualizar. Preciso mexer nessas mudanças, não. Preciso estar por dentro dessas mudanças, porque a correção do Enem, ela muda, mas ela não muda tanto. Mas a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, é bom que você está aqui agora para a gente conseguir ir se atualizando dessas mudanças. E redação é só escrita e técnica. É muito mais tranquilo do que parece. Certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. É bom evitar separar muitas palavras na redação? Então, eu ia falar disso até que eu esqueci, ainda bem que você perguntou. Você pode separar
contanto que você separe certo. Separou certo? Tudo bem. Você pode separar o texto inteiro. Mas se você separou errado, você perde ponto. Então, às vezes, eu estou em dúvida como se separa essa palavra. Deixa aquele pedacinho em branco e escreve a palavra embaixo. Tá? Tenho certeza de como se separa essa palavra. Pode separar. Mas, porque aí às vezes é aquilo que eu sempre vou falar para vocês. Tenham certeza. Eu tenho certeza que jeito que separa essa palavra. Então você separa. Vem o que de dúvida? Não sei como é que separa. Não separa. Escreve a palavra embaixo, deixa aquele espaço em branco. Você não vai perder ponto para aquele espaço em branco, mas você pode perder ponto para aquela palavra. E aquela palavra pode tirar os 40 pontos ali na competência 1 na questão da gramática da norma culta da língua portuguesa da escrita, certo? Então, pode separar? Sim, mas tenha certeza da palavra que você está separando, certo? Gosto muito de documentários. É válido como fonte de informação? Tudo é válido. Pode pôr. Pode pôr documentário, pode pôr filme, pode pôr uma música. É claro que assim, né? Existem músicas e músicas que você pode colocar, né? Vamos selecionar as músicas certas para o tema certo. Mas documentário é muito válido. É uma fonte muito válida. De acordo com o documentário tal, ou então, eu lembro que eu peguei até uma redação de um menino que citou Black Mirror no Enem 2018. Super válido. Ficou muito bom. Tirou nota 1000 na redação. Então, assim, tudo aquilo que você conhece e que você sabe falar sobre é válido. Então, usem muito disso. Gosto muito de documentário, gosto muito de filme de tal coisa, de filme de ficção, gosto muito de filme de suspense. Posso usar? Sim. Você sabe colocar isso dentro de um texto? Você sabe argumentar em cima daquilo? Sei. Sei é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei falar. Pode usar. Fica à vontade para usar o tanto que você quiser, o tanto que você acha que, assim, você consegue, certo? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Sim, amanhã a gente vai ter aula. Não vai ser comigo, vai ser com a Jaqueline de redação. Mas amanhã vocês têm aula no cursinho geral a partir das 7, certo? Eles vão continuar mandando o link lá no grupo de avisos para vocês irem entrando nas aulas. Beleza? Isso. Amanhã ela já vai dar o tema. Amanhã ela já vai dar o tema da redação para vocês poderem escrever. Tá joia? Aí vocês vão mandar no e-mail. Depois eu vou mandar um e-mail lá tanto no grupo de avisos quanto no grupo da redação. Certo? Gente, muito obrigada, tá? Desculpa qualquer coisa, desculpa o nervosismo, desculpa a ansiedade. Eu sou muito ansiosa para falar. Então, assim, contem comigo, tá joia? Podem contar comigo de verdade, tá? A gente tá aqui para aprender junto. Eu tô aprendendo a ser professora junto com vocês. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, assim, a gente consiga e que eu consiga ajudar vocês em pelo menos um pouquinho numa coisa que eu acho que eu sei, né? Então, assim, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final, tá? E até semana que vem. Semana que vem a gente já tá aí de novo. E eu trago algumas redações de vocês corrigidas, tá joia? Tenham todos uma boa noite e bom começo de cursinho para vocês, tá bom? Até semana que vem, gente.